Boa tarde, pessoal. Eu sou Hilton Gunsa. Estaremos juntos dentro de uns 3 minutos para começar a nossa live de hoje, sobre a visão conscienciológica do luto. Esse tempinho para vocês ajustarem o acesso ao nosso Facebook, né? E outras pessoas também estão chegando, estão entrando nesse momento. Então, daqui a 2 minutinhos a gente está começando a nossa live. Aliás, eu aproveito esse momento para divulgar o nosso livro, Tessoma, novas abordagens sobre o estudo da morte. Este livro é uma produção patrocinada pela Ectolab, é uma publicação da Epígrafe, e um dos artigos, são 29 artigos, um deles é justamente esse tema, né? A visão panorâmica do luto, a qual eu sou o autor. Esse grupo que escreveu esse livro são os participantes do Colégio Invisível da Dessomatologia. Então, este é um assunto que estamos estudando, estamos aprofundando, e eu acho que será, para quem interesse pelo tema, será um livro bastante interessante, bastante profundo. Na verdade, nosso objetivo é convidar você a começar a fazer autopesquisa e começar a se tornar um cientista, né? Pesquisando, estudando o tema que te interessa. E o luto, por exemplo, é apenas um dos temas, no meu caso, eu tenho interesse pessoal com relação a isso. Sim. Mais um minutinho, nós estaremos começando a nossa live. Boa tarde, pessoal. Hoje é 5 de outubro de 2019. Estamos começando a nossa live com o tema A Visão Conscienciológica do Luto. Meu nome é Hilton Gunsa, sou professor e pesquisador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E eu começo fazendo umas perguntas para você. Eu pergunto, é preciso chorar diante da morte? Como você enfrenta as suas perdas? O que é que a Conscienciologia pode contribuir sobre esse tema? Essas são algumas questões básicas que nós vamos discorrer ao longo dessa 1 hora de live. Contamos com sua participação. Mande dúvidas, questionamentos, sua opinião sobre essa live. Esse é o início de um trabalho muito mais sério que está a caminho, que é o aprofundamento mesmo desse tema, trazendo isso para a nossa realidade cotidiana. Normalmente as pessoas têm medo de falar sobre morte e, consequentemente, sobre luto. O luto é apenas um subtópico dessa grande área que é a Dessoma, que é, por acaso, o Dessoma ou a morte, e que é, por acaso, um tópico da vida, da nossa existência. E essa vida que a gente percebe que não é somente nessa vida intrafísica, mas extrafísica também. Como sempre, nós trabalhamos com um princípio. Que princípio é esse? É o princípio da descrença. Não acredite em nada que ele falar aqui. Experimente, tenha as suas vivências pessoais. Então, eu espero que, na medida que eu for falando, pontuando as situações, você traga isso para a sua realidade pessoal e veja se faz sentido ou não o que eu estou falando. Eu gosto de começar sempre com algumas frases. A primeira delas é a seguinte: a única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. O Charles Chaplin nos diz isso. Já o Henrique Costa, um jornalista brasileiro, diz o seguinte: tão permanente quanto a morte é a lacuna que ela deixa. Ao perder alguém que faz parte da nossa vida, o que nos resta é a presença da ausência. E uma última frase de um estudioso da tanatologia brasileiro, o professor Frank Santana Santos, nos diz o seguinte: preparar-nos para a morte é uma necessidade e uma urgência, pois nunca sabemos quando, onde, nem como ela nos visitará. Então, são situações desse inesperado, esse acometimento, que muitas vezes não tem o controle, é o que nós vamos lidar aqui hoje. Mas não só a questão do fato, mas como você lida com o depois. Então, o luto vai trabalhar com esse processo aí. Todos vamos vivenciar o luto, a perda, em algum momento da nossa vida. E aí a gente pensa o seguinte:
Você já pode ter tido algumas perdas na sua existência nessa vida atual. Mas já parou para pensar que você pode ter quantas perdas você já teve em vidas passadas? E quantas perdas você terá em outras existências? Na Conscienciologia, nós trabalhamos com a teoria da serialidade existencial. Então, para a gente, a vida não é somente do nascimento e até a morte nessa existência, essa única existência, não. Nós já passamos por isso antes. Então, essa visão mais ampla dessa serialidade existencial é importante, porque todos nós carregamos dentro de nós lembranças também de nossas outras perdas, que já vivenciamos e muitas vezes marcaram toda uma existência. A Conscienciologia permite estudar o tema de uma forma mais positiva, abrangente e desdramatizada. Então, não é por falarmos em morte, em luto, que temos que ficar pesarosos, angustiados, tristes. Não. Isso pode ser tratado como algo leve, porque isso é natural da existência. E esse assunto, ele é muito presente porque só esse ano já aconteceram mais de 21.200 assassinatos no país. Já em 2018, foram mais de 5.000 mulheres que sofreram feminicídio. Por ano, nas 10 principais causas de doenças, são mais de 550 mil mortes por ano. Ou seja, a morte ela está presente. Mas a cada morte surge o luto. Por quê? Ela implica o quê? Na perda de alguém. Então, essa morte inicial, ela tem alguns fatores. Ela pode ser provocada por fatores intrafísicos e extrafísicos. A nível intrafísico, o que é que nós temos? Nós podemos sofrer um processo de doença, algo genético que vem. Podemos ser fruto da velhice, né? do passar dos anos, né? O corpo já não tem tanta energia e acabamos envelhecendo. Pode ser causado por atos que nós cometemos contra nós mesmos, como cometer um suicídio ou ter a prática de atividades que nos põem em risco. Muitas vezes você se lança a um risco maníaco, a fazer coisas que é só para arriscar a vida em troca da adrenalina. Mas também tem fatores externos, como a própria violência urbana, a questão dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, a falta, às vezes, de saneamento básico na cidade, gerando doenças, a falta de trato com o meio ambiente, a questão da poluição, dos agrotóxicos. Então, são elementos que você não tem domínio e que também você está envolvido. Tudo isso a nível intrafísico. Mas a nível extrafísico, o que é que pode nos levar à morte? Em linhas gerais, vamos só pontuar dois. Um deles é a própria questão da auto- e heteroassedialidade. Muitos de nós temos contato com consciências em outras dimensões, e esses contatos muitas vezes causam, sem a gente perceber, predisposições para que a gente possa morrer. Então, muitas pessoas que cometem suicídios, que cometem crimes bárbaros, elas dizem assim, eu estava sem sentido, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava fora de mim. Muitas vezes elas estavam sob o efeito de um processo, de um heteroassédio, de uma consciência patológica, promovendo isso. Mas isso é um lado mais doentio do processo. Existe outro lado também, que alguns processos de morte são causados por programação existencial. Algumas consciências vêm para essa vida com um prazo que ela se autodeterminou. Não é o que foi o destino, nada disso. Mas ela percebeu que nessa existência, o tempo de vida dela teria que ser um pouco mais curto. E já reparou que muitas vezes alguém, ele fica na lembrança de todos porque morreu cedo? Se tivesse envelhecido, as pessoas esqueceriam as obras dele, esqueceriam o que ele deixou, mas pelo fato de ter morrido muito cedo, aquilo ali fica se repetindo o tempo todo. Então a gente começa a ver isso muito com algumas celebridades, e o seu exemplo, sua postura, acabam nos marcando o resto da vida. Mas sempre bem simples, o próprio Ayrton Senna. Né? Sempre que a gente se lembra do Ayrton Senna, temos uma lembrança de um cara empenhado, um cara vitorioso, um cara persistente, e que fez obras sociais importantes. É só um exemplo para ilustrar. A palavra luto, ela surge em 1621, através de um teólogo inglês chamado Robert Burton, quando ele joga esse termo. O luto, a palavra luto vem do latim luctus, que significa dor, mágoa, lástima. Em 1915, o psicólogo Sigmund Freud, ele traz o conceito de luto e melancolia, resgata esse termo aí. E, a partir da década de 70, alguns pesquisadores, algumas publicações se apropriam novamente desse tema e criam a base do que nós estudamos hoje como tanatologia.
Então, existem vários pesquisadores no exterior e no Brasil também lidando com esse tema. Na Conscienciologia, esse tema sempre existiu, desde a sua fundação, desde a implantação do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ou melhor dizendo, desde o primeiro tratado do professor Walter, em 1981. E ele traz a visão multidimensional desse processo do morrer. E junto com isso também, claro, o estudo do luto. Em 2008, surgiu o Colégio Invisível da Dessomatologia, um grupo de pesquisadores espalhados em várias partes do país e do exterior que estuda esse tema. E na enciclopédia da Conscienciologia, essa obra conjunta que estamos fazendo, existem 4 verbetes que têm no título a palavra luto. Teremos um 5º em breve, que será o meu, sobre luto encoberto. Existem 30 verbetes que abordam o tema da morte, ou da soma, como nós tratamos na Conscienciologia. E existem mais de 21 que têm como especialidade a dessomatologia, mostrando que esse é um assunto que interessa a todos nós. O seu conceito de luto é o seguinte: luto é um conjunto de reações emocionais a partir de perda significativa ou do rompimento do vínculo de relação, geralmente relacionados à morte biológica de outro ser, desencadeando sentimentos e comportamentos melancólicos, podendo levar ao período de prostração e desorganização da própria vida. Esse conceito é um pouco longo, mas eu vou esmiuçar um pouco melhor. A gente, por estar estudando a Conscienciologia, as múltiplas existências, a saída do corpo, a ter uma noção de que nós não acabamos com... Nós como consciência, não terminamos, não nos extinguimos com a morte do corpo físico. Entendemos tudo isso. Mas na hora que a gente passa por um processo de perda, de que você sente que rompeu alguma coisa, uma pessoa que você tinha vínculo, ela desapareceu do seu ciclo de contato, essa perda, ela mexe com a dimensão emocional. E muitas vezes, por mais que a gente tenha conhecimento, habilidade, inteligência e tudo mais, a questão emocional, ela é avassaladora. E muitas vezes a gente teima em negar lidar com essa dimensão emocional. Então, na hora que você começa a estudar e prestar atenção para o luto, você começa a dar atenção a essa dimensão que faz parte de você. Nós temos um conceito da Conscienciologia, que é o conceito do pensene. Ou seja, todas as nossas manifestações é o agrupamento de pensamentos e ideias, sentimentos e emoções e energia. Então, a dimensão emocional, muitas vezes, nós não damos a devida atenção a ela, mas ela é básica. E o luto nos permite ter esse contato maior com esse processo. Mas quando a gente fala em morte, normalmente a gente pensa da morte de pessoas, da pessoa amada, da pessoa que tem um carinho especial. Só que tem um detalhe: a morte não é somente da pessoa amada. Existem outras perdas. Vou citar algumas. A perda de um animal de estimação. O seu gatinho, o seu cachorro, uma perda pode gerar um processo de luto. A perda de um objeto que para você tem um valor estimativo, uma joia, uma foto, uma lembrança, até um veículo que é o seu do trabalho, o seu dia a dia de trabalho, pode gerar um processo de luto. A perda de um lugar. Muitas vezes, quantas pessoas são obrigadas a deixar suas terras por questão de guerra ou da fome? Os refugiados. Essas pessoas também passam pelo processo de luto. Outra situação é a perda de uma ideia. É quando você tem uma ideologia, um sistema de crença, uma série de valores que, por um motivo ou outro, você acaba se frustrando e tendo que abdicar daquilo. Isso pode gerar um processo de luto. Uma situação social, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de uma chefia, a perda de uma posição de poder. Isso também, você deixar de fazer sucesso, né? Todos os dias na mídia, de repente você desaparece, cai no ostracismo. Isso também gera luto. A perda de uma relação, um casamento que se termina, uma relação de amizade que se esgota. E também a perda de alguma habilidade, algum poder que você tem sobre você mesmo. Ou seja, alguém que entra no estágio de demência, começa a perder a cognição. Alguém que começa a perder a força física, que vê seu corpo mutilado, sofre um acidente. Alguém que perde, não tem condições de se manter. Tudo isso também gera processos de luto. Então, o luto ele não tem apenas a ver com a morte, ou dessa como nós tratamos, mas tem a ver com distanciamentos, afastamentos e com frustrações. Então, é um conceito muito mais amplo do que simplesmente a perda de alguém. Esse luto acaba gerando efeitos em termos a nível do corpo físico. O que a gente sofre com o luto? A primeira delas pode ser dores, doenças. Então, a perda de alguém ou de uma situação dessa pode gerar sintomas muito fortes. Né? Então, alguns chegam a dizer assim, não, é uma dor que vem da alma. Porque ela chega a um ponto físico meio de sentir aquela dor.
Uma outra dimensão, em termos de energias, a pessoa pode se sentir totalmente vampirizada, desenergizada, enfraquecida com aquela perda. Em termos de emoção, ela pode entrar num turbilhão emocional, num nível de desespero, num nível de impossibilidade de ações que ela nunca imaginou ter por conta dessa perda. Muito conhecido também pelo termo de angústia, né? Entrar num processo de angústia muito grande. E, consequentemente, nos processos de melancolia. E a nível de cognitivo, nível intelectual, a própria confusão mental. Porque a pessoa muitas vezes acha que tem controle sobre tudo e de uma hora para outra se percebe não tendo controle sobre nada. Procura explicações e não encontra. Então, se você não vem pesquisando esse tema ao longo do tempo, você é pego quase de surpresa com a perda de alguém. E aí, nesse momento, você vai parar para pensar sobre o que é perder, sobre o que é morte, sobre o que é finitude. E por ter falta de habilidade nisso, pode gerar uma crise muito séria. A morte também pode causar esse luto, o processo a nível social. Muitas pessoas entram no processo de reclusão. Elas se recusam a estar com outras pessoas, elas se fecham. E a nível extrafísico, o que pode acontecer? Uma pessoa estando no processo de luto, ela pode se sentir extrafisicamente meio alienada, meio fora. Ela pode ter uma baixa de lucidez, uma baixa de rememoração. Ela pode se predispor a processos de heteroassédio, de ser assediado por outras consciências que aproveitam essa situação de vulnerabilidade para sugar as energias dessa consciência. Então, de um modo geral, eu gosto de dar o seguinte exemplo sobre o processo de luto. O luto é como se você tivesse um armário, todo bonitinho, todo arrumado, e que de uma hora para outra, alguma coisa fez ele se desarrumar. Sumiram algumas peças. E aquele armário virou uma bagunça. E o que é o luto? O luto é justamente o processo de tirar o que estava naquele armário, colocar para fora, reorganizar, rearrumar e colocar de volta ao armário, recolocando as coisas numa outra predisposição. Claro, faltando aquilo que sumiu, mas se reorganizando para tocar a vida. O luto também tem uma relação muito forte com o processo do apego e da separação. Então, a gente precisa começar a ver como é o meu nível de apego às coisas. Como é esse binômio apego-desapego. Também tem a ver com o processo da própria existência. Você começa a perceber o seguinte: desde o nascimento até o meio da morte, nós sofremos diversas perdas. Perdas banais algumas, mas algumas significativas e que podem gerar um processo de luto. Eu vou usar uma ilustração para exemplificar um pouco isso aqui. Não sei se dá para todos enxergarem. Então, vamos ver. Aqui é uma simplificação, um modelo reduzido, em que nós vivemos do nascimento até a morte. Ou como nós chamamos na Conscienciologia, da ressoma até a dessoma. Ou seja, até retomar um corpo, ressurgir dentro de um corpo, até perdê-lo, descartar esse veículo. Só que, ao longo da existência, você vai tendo suas perdas e com seus lutos. E o que acontece quando você dessoma, que eu represento nessa linha amarela aqui? Como é a fase extrafísica, você não está mais cortando o corpo físico e está em outra dimensão. Muitos de nós, ao nos depararmos depois da morte, continuamos um processo de luto. Um luto, por quê? Porque você deixou aquela intrafisicalidade que você conhecia. Então você vai sentir saudade das pessoas que você deixou, da situação que você vivia, do corpo que você tinha. E leva um tempo para ver se apropriar de que você está em outra dimensão, num outro veículo. O mais inteligente era você, assim que dessomasse, você percebesse que estava em outra dimensão, em outra realidade, e que essa vida intrafísica não te pertence mais. Mas nem sempre é assim. Também, no sentido contrário, acontece. Muitos de nós vamos ter a vida extrafísica e vamos, em algum momento, ter que voltar à vida intrafísica. E ao ter que voltar, antes mesmo de retornar a esse corpo físico, começamos a sentir falta do quê? Do ambiente extrafísico que nós estávamos, dos companheiros evolutivos, das informações recebidas nos cursos intermissivos, na liberdade de estar na dimensão extrafísica. E muitos de nós, ao nascermos, demonstramos essa sensação de falta, de luto. É muito comum aquela sensação de saudade de algo que não sabe explicar o quê. Uma sensação de vazio, de que deixou alguma coisa. É muito comum o conceito de síndrome do estrangeiro. Se sente estrangeiro nessa nova realidade porque deixou a outra. Então o processo do luto, ele
não se fecha apenas na questão da perda do corpo físico, a perda de alguém, mas nas diversas perdas e nas diversas dimensões. Esse luto também tem alguns elementos. O primeiro deles é a própria percepção da perda. Tem pessoas que não têm noção de que perderam, seja porque ela não vê aquilo como perda existencial, como algo importante, ou que não tiveram tempo de vivenciar isso. E muito mais sério, aquelas pessoas que muitas vezes têm a perda quando estão sofrendo algum processo de demência, algum processo de adoecimento em que o que acontece ao redor ela está totalmente alienada e não percebe nada disso. O segundo fato é perceber que a perda e, consequentemente, o luto é um momento de profundo conflito, profunda mediação entre situações que você está vivendo. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. E o luto exige algo muito sério, que é a retomada da existência. Eu vou partir para um outro desenho que simplifica um pouco para mim isso aí. De um modo geral, você está levando sua vida de uma forma comum. A sua tendência está levando sua vida direito sem maiores problemas. O que vai acontecer? Em algum momento surge uma situação de perda. E essa perda, muitas vezes descrita como se fosse um grande buraco que surge, um vazio, uma queda. É um despencar. Então, há o momento da perda mesmo. A seguir vem um momento de choque. E quando você se apercebe que percebeu e tenta lidar com o que está ao seu redor. Até que começa o quê? Um processo de recuperação. Você começa a ir se recuperando pouco a pouco, até retomar sua vida. Só que tem um detalhe. Normalmente você não volta mais no mesmo nível que você estava antes. Você volta um pouco acima, um pouco melhor. Só que esse é um modelo, claro, didático. Vamos perceber o seguinte, que as perdas, a depender, você já pode ter tido várias perdas ao longo da vida, então você começa a ficar mais amadurecido, mais safo, sabendo lidar com as situações. Mas muitas vezes uma perda que você nunca imaginou acontece e vai gerar esse processo aqui. Esse processo de queda pode ser uma queda menor ou pode ser uma queda muito mais profunda. O processo de choque pode durar pouco tempo, como pode levar muito tempo você no estado de choque. E a fase de recuperação também pode ser algo rápido, como pode demorar muito, muito tempo. E a retomada, você pode retomar realmente o ideal acima, porque você ganhou uma experiência, uma vivência que você não tinha antes, mas muitos vão tentar retomar de onde parou. E é como elas apagassem um pouco, esquecessem. Normalmente são as pessoas que não querem falar das suas perdas e tendem a seguir como se tudo estivesse normal, como antes, e não é verdade. E outras pessoas que também não conseguem recuperar e ficam abaixo do nível que elas tinham antes. Então, é algo muito complexo que acompanha esse processo do luto. Essas manifestações, então, do luto, vou colocar em três níveis. No primeiro nível, é o nível da manifestação mais interna. Então, nós podemos ter processo de depressão, resignação, o próprio silêncio, o alinhamento da realidade, processo de pranteamento, alucinação, agressividade e a própria melancolia intrafísica, que nós chamamos por melim. Todos esses processos internos, eles são importantes e necessários e não podem ser descartados. Precisamos passar por isso. Tá? Tem uma manifestação externa. Que manifestação externa é essa? A depender do contexto social, da comunidade, da cultura, é a maneira de se vestir, maneira de se portar. Alguns vão querer usar uma roupa preta como sinal de luto, uma faixa no braço. Isso era muito comum no passado. Podem ter um comportamento de reclusão, de apatia, de não querer celebrar a vida porque está em luto. Às vezes está morrendo de vontade de curtir um carnaval, sabe que a vida tem outro sentido, mas o que é que os outros vão pensar se perdeu um parente há 6 meses e está hoje brincando carnaval? Então a pessoa acaba se reprimindo e não vivenciando isso. Então está cedendo ao processo social. Tem toda a questão dos ritos fúnebres, né? A questão do velório, das missas, dos cultos, das cerimônias que são realizadas por quem se foi. Existe um processo de comoção social, quando há uma perda por uma situação de violência, ou uma situação muito séria, existe toda uma comoção, e todo mundo para prantear, chorar e pensar sobre isso.
Podemos citar o exemplo de Brumadinho recentemente, podemos citar o caso da queda do avião da Chapecoense, o caso do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, né? E situações também externas que é o reclamar por justiça. Muitas vezes, quantos acidentes de trânsito foram causados por imprudência e os sobreviventes, os parentes, estão lutando por justiça? Quantas mulheres que sofreram abusos sexuais estão lutando por aí? E gerando até efeito, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. É fruto de alguém que sofreu uma agressão muito forte e no processo de luto dela, ela partiu para esse autoenfrentamento e até chegar a esse nível de justiça. A nível extrafísico, é um outro campo também bastante rico. Para quem se foi, muitas vezes entra no processo de melancolia extrafísica. Ela se vê na outra dimensão sofrendo esse atordoamento, essa tristeza por ter deixado e muitas vezes por não ter aproveitado a existência que acabou de deixar. Pode acontecer o processo da parapsicose pós-dessomática, quando ela não se apropria daquela realidade. Tem os fenômenos de auto e heterodespertamento, quando você pode ajudar as pessoas a se despertar ou ela mesma se despertar noutra dimensão. Existe o processo da segunda dessoma, que é a perda, quando você perde o corpo energético e se vê de psicossoma. E tem todos os fenômenos projetivos que acompanham tudo isso, como a clarividência, clareaudiência, a questão do toque extrafísico, o processo dos raptos projetivos, você ouvir pancadas na sua casa, visão panorâmica que pode acontecer tanto com quem se foi, ou até mesmo com você. E muitos desses processos de luto são marcados por experiência de quase morte também. Então a pessoa passou por uma situação, se viu fora do corpo e se vê obrigada, querendo até ficar na outra dimensão, mas se vê obrigada a voltar porque tem coisas a terminar aqui. E esse retorno nessa dimensão pode gerar um processo de luto também. Então são dimensões mais amplas que envolvem o processo do luto. Agora vamos partir para a caracterização desse luto. Então você pode caracterizar o luto de diversas formas. Ele pode ser homeostático ou patológico. Ou seja, você passa pelo processo de sofrimento, de recuperação, mas se recupera. Ele é necessário e você se recupera e tem uma vida normal. Mas tem pessoas que entram no processo mais doentio, de adoecimento mesmo. E para essas pessoas já é necessário um tratamento psicoterapêutico. Então existe toda uma abordagem sobre isso. Nessa fase do efeito, é importante que você descobre alguns sensos. Coisas que muitas vezes a gente nunca pensou em vida. Que é sentir na pele, ao perder alguém, ou estar numa situação próxima disso, que é o senso de mortalidade, que nós somos finitos. E, ao mesmo tempo, surge a convicção interna do senso de imortalidade, que nós somos imorríveis e imatáveis. A consciência é imorrível e imatável. E continuaremos a existir. Para alguns vai surgir o senso de orfandade, ou seja, aquela situação em que a pessoa sente que estava desamparada no mundo. E órfão não é somente a criança que perde o pai e a mãe, muitas vezes é o adulto que perde o pai e a mãe. Ou a pessoa idosa que perde os filhos que cuidam dela. E ao mesmo tempo você pode perceber o quê? Ter o senso de que os vínculos são constantes, permanentes. Nada se rompe. Você pode perceber o sentido da brevidade. Muitas vezes no processo de luto você sente que a vida foi muito rápida. Você viveu 90 anos e passou num estalo. Ao passo que você também pode desenvolver o quê? O senso da serialidade existencial. Que a vida não termina com a morte, que existirão outras oportunidades de existência nessa dimensão. E junto com isso, um outro é a questão também da banalidade da vida. Muitas pessoas levam a vida de uma forma banal, como se isso não tivesse importância. Tanto viver ou morrer, tanto faz. E não é bem assim. Consciencialmente a gente sabe que a existência é algo precioso e importante. Mas para algumas pessoas, elas também começam a perceber o quê? O senso da evolutividade. Que nós estamos aqui para caminhar, para crescer, nos aprimorar, para aprender com essa experiência e que ela é necessária e importante. O luto também pode ser caracterizado quanto à forma. Ele pode ser um luto realizado, aquele luto em que você passou por todas as etapas e saiu do outro lado, se recuperou daquela perda. Mas pode ser um luto não realizado, um luto que foi interrompido. Você começou a entrar no processo, mas por alguma situação, muitas vezes uma segunda perda, ou alguma situação de crise, você tem que parar de pensar em você para cuidar do outro, cuidar de outra situação. E você não terminou de elaborar seu processo de luto. Outra situação é o luto indefinido, quando há uma situação que você não consegue fechar. Por exemplo, aqueles corpos que lá em Brumadinho que ainda não foram encontrados, muitos dos parentes dessas pessoas que não foram resgatadas ainda, que os corpos foram resgatados, estão nesse luto indefinido.
Eles não tiveram chance de plantear, de fechar o rito. O rito de morte daquela consciência. Então fica algo em aberto, fica sempre uma suspeita que poderá aparecer a qualquer instante. E, finalmente, o luto encoberto ou silencioso. Aquele luto em que as pessoas, você sente, você vivencia, mas às vezes não consegue expressar. Um luto muito comum e muito sofrido é das pessoas que sofrem aborto, seja ele provocado ou espontâneo. Muitas vezes as pessoas não reconhecem, pelo fato do embrião não ter nascido, não ter gerado um bebê, as pessoas não reconhecem que aquela pessoa também entrou no processo de ser mãe ou de ser pai. E muitas vezes não dão atenção de que ela está sofrendo pelaquela perda daquele feto, daquele embrião, ou daquele natimorto. Então fica algo encoberto. Uma outra situação é, por exemplo, nas situações em que a pessoa tem mais de um companheiro. A pessoa é casada, tem uma esposa ou esposo e tem outros relacionamentos. Muitas vezes a pessoa, ao dessomar, esse amante, essa outra pessoa não consegue expressar a perda, porque ela não pode aparecer para os outros que ela tinha uma vida dupla e tudo mais. Então, essa situação muito comum e muito corriqueira, que leva também a isso. Quanto ao tempo, o luto tem também algumas classificações. Ele pode ser um luto vivenciado, ou seja, aconteceu a perda e você vivencia todo o processo. Pode ser um luto postergado, por algum motivo você não consegue vivenciar naquele momento e vai vivenciar algum tempo depois. Pode ser um luto retardado, ou seja, aconteceu a situação, você nem se tocou que precisava ter vivenciado o luto, e lá adiante, passado alguns anos, algumas décadas, você vai chorar aquela perda. E aí me lembra algo muito interessante. Já reparou que muitas vezes nos enterros, nos velórios, o choro das pessoas, às vezes não é o choro pela pessoa que dessomou, mas é o choro das perdas que aquela pessoa teve em vida e que nunca teve chance de prantear. E aproveita aquele momento de comoção para também externalizar sua emoção. Isso é muito comum de acontecer. Também existe o quê? O luto antecipado. Aquele luto em que, no momento que você sabe que está numa doença terminal, que não vai ter chance de vida, você já começa a vivenciar aquela perda. E existe um outro luto, que é o luto antecipatório, que é quando não existe uma situação de perda concreta, mas você já começa a vivenciar como se já estivesse perto, para morrer. É muito comum pessoas que, desde cedo, acham que vão morrer cedo. E que, por conta disso, por ter essa crença, às vezes uma crença sem nenhuma base legal, nenhuma base concreta, ela deixa de fazer as coisas, porque não, para que eu fazer isso, eu vou morrer cedo. Então, temos as pessoas que pensam, têm esse tipo de sentimento com relação a isso. Então, são situações que caracterizam esse nível do luto. Uma outra situação que nós abordamos também ao falar de luto é com relação aos envolvidos. Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, que o que é que importa na relação? Eu e o outro. Que outro é esse? O outro é aquele que vai estar morrendo, aquele que vai desaparecer, e eu que vou sobreviver. Ou sendo o contrário, eu que estou no processo de morte, sou um dessomante, e as pessoas mais próximas que vão sobreviver a mim. Só que tem outras pessoas envolvidas além disso. Uma delas são os acompanhantes e cuidadores. Já parou para pensar que aquelas pessoas que cuidam de um paciente por anos, às vezes por muitos anos, elas também sofrem um luto por conta disso? Aquelas pessoas que são médicos e enfermeiros no hospital, que estão acompanhando a dor daquele paciente, aquela família, também passam por isso. E que muitas vezes o pessoal de saúde não tem nem tempo de elaborar essas perdas, lidar melhor com isso. Outro nível, outra pessoa que também se envolve, outro personagem disso tudo, são as pessoas que têm algum vínculo emocional um pouco mais distante. Mas é bem simples. Quantas pessoas, somente por falar que fulano de tal morreu, aquele artista famoso, aquele cantor famoso, ela de imediato tem um ataque cardíaco por conta disso. Ou entra num processo de dor, de sofrimento, porque aquele cantor famoso, aquele artista famoso, aquele esportista famoso morreu. Então você não está vinculado àquilo ali, mas sente a dor da perda. E o engraçado, muitas vezes essa dor é mais forte, ou mais dolorosa do que, às vezes, de um parente. Porque o seu nível de afetividade, de vinculação àquele artista, às vezes, é muito maior do que aquele parente próximo. Existe também a questão, um outro elemento, que são os curiosos, né? Aquelas pessoas que têm nada a ver com a história, mas que adoram de saber da morte dos outros. Então, quer bisbilhotar, quer saber,
Por quê? A morte ela é quase que um fetiche. As pessoas se interessam por isso, chama atenção. Não é à toa que existem tantos filmes com pancadaria, com morte, com susto, com terror, porque é um tema inerente, que faz parte da nossa história e a gente se interessa por isso. Mas tem um elemento que é pouco explorado nisso tudo, que é o auxiliar extrafísico da dessoma. Então, muitas consciências no processo da morte, elas não estão sozinhas. Existem consciências amparadoras, auxiliares, que estão ajudando no processo de desligamento. E essas consciências muitas vezes estão ajudando não só aquele que está indo embora, como aqueles que estão ficando. E é muito comum algumas pessoas que estão em estado terminal começarem a relatar no seu quarto, no seu leito, que estão vendo a imagem do avô, da avó, da mãe, do pai, de um parente distante. É como se fosse já o comitê de recepção que está ali se preparando para receber a consciência na outra dimensão. E aí é que a gente percebe que existem duas dimensões atuando ao mesmo tempo. A dimensão intrafísica, essa dimensão que nós conhecemos, estamos lidando tete a tete, e se justapondo a ela a dimensão extrafísica, com todos esses outros personagens, esses auxiliares, lidando ali também. Claro que não é somente os auxiliares, também temos os assediadores, às vezes a consciência também está atuando. Mas isso é outra história que a gente aborda no outro momento. Quanto à duração, o luto pode ter também 4 tipos diferentes. Pode ser um luto curto, de 6 meses a 1 ano, e é comum a pessoa passar por isso. Pode ser um luto mediano, que a pessoa leva até uns 3 anos vivenciando, processando aquele luto. Pode ser um luto longo, acima de 3 anos, 7, 10 anos. E pode ser um luto interminável, sem previsão de término. Então tem pessoas que passam a vida toda carregando aquela dor, aquele sofrimento. E o engraçado, muitas vezes as pessoas não abrem mão de sentir dor. Porque às vezes, para essas pessoas, sentir dor, se auto-vitimizar, é uma forma de se dar um sentido à vida. Às vezes a vida é tão pobre que o fato de sentir dor é um fixador nessa existência. Mas isso não é o mais inteligente. O mais inteligente é você aproveitar, aprender com aquilo ali e bola para frente. O que vem virá adiante. E nesse processo de duração, acontecem algumas coisas, algumas formas diferentes de lidar com isso. Muito recentemente, já é uma prática, e a gente espera que isso possa crescer cada vez mais, é a doação de órgãos. Então, se descartou um veículo, aquele corpo já não presta mais, mas a energia de vida que estava naquele órgão se consegue passar para outra consciência, outra pessoa. E essa pessoa vai ter uma sobrevida graças a um órgão de alguém que você tinha muito afeto e vai permanecer de alguma forma naquilo ali. Uma outra forma é através da escrita de um livro, da produção de um livro, que pode ser publicado ainda em vida ou quando a pessoa já tendo dessomado. Mas aquele pensamento, aquele corpo de ideias, aquela energia consciencial impregnada naquele livro vai permanecer. Uma outra forma é a fundação de uma ONG, de uma instituição social, fazer algum trabalho em prol de outras pessoas. Quantas pessoas que tiveram perdas por acidentes ou por morte violenta e algum tempo depois tiveram força de criar uma fundação para lutar justamente por aquilo, para evitar que situações daquele tipo voltem a se repetir. Então, por exemplo, acho que o Sou da Paz é um exemplo disso. Né? Pessoas tiveram perdas e se juntaram para isso aí. O grupo de pessoas que estão lutando para lidar com a morte, para discutir o luto. Então, existem diversas instituições no país que agregam essas pessoas no trabalho coletivo de recuperação, do lidar com o próprio luto. E outra forma também é o redirecionamento da vida. Então as pessoas sentem a dor, ao sofrimento, mas descobrem o seguinte: peraí, mas tem gente que precisa de mim, tem filhos para criar, tem pais para cuidar, tem emprego para empregados da sua empresa para continuar da vida daquela empresa. Então ela redireciona a vida e retoma as coisas. Então são diversas situações que a pessoa acaba fazendo que ela amplie ou não esse processo, essa duração. Outra caracterização do luto tem a ver com a quantidade de pessoas envolvidas. Às vezes a pessoa tem perdas espaçadas, uma por vez. Um ano morre um, daqui a 2 anos morre outro, daqui a 10 anos morre alguém. Outras pessoas não. Elas podem no mesmo acidente, perder toda a família, perder um grupo de parentes, ou perder em questão de pouco tempo. No início do mês morre um, 15 dias depois morre outra pessoa. Então isso vai gerar, no processo de luto dela, um outro nível de impacto. E existe o terceiro nível, que são as perdas coletivas.
Quando acontece uma grande catástrofe natural, como um tsunami, um furacão, ou quando acontece um grande acidente, em que tem toda aquela comoção social, mas a sua dor também é trabalhada em conjunto com outras pessoas. E isso é um processo também de caracterização desse luto. Efeitos do luto. O luto gera sempre algum nível de estresse. Não tem como não gerar algum nível de estresse. Só não ocorre estresse, ou só não vivencia esse luto, quem, ao receber a notícia, morre de imediato. Então, se você recebe a notícia de perda e vai durar algum tempo, você vai passar de alguma forma por isso. Mas, pela nossa falta de educação, de falar sobre o assunto, de comentar, a gente acaba não tendo habilidade para lidar com o tema. Então, coisas que poderiam ser mais simples, tratadas de forma melhor, mais homeostática, acabam, às vezes, pegando um caminho mais patológico de condução disso. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que a vida, às vezes, precisa de pausa. E o luto, ele exige essa pausa. Então, você tem que parar um pouco tudo para rearrumar o seu armário, rearrumar a sua vida. E essa perda, ela gera, quer queira, quer não, cicatrizes. Deixa marcas. Que marcas são essas? Elas podem ser aparentes, todo mundo está vendo, ou podem ser escondidas, ninguém sabe que você sofreu aquela perda. Podem ser imperceptíveis, nem mesmo você se percebe dela, ou podem ser marcantes. Muitas vezes uma pessoa que sofreu uma mutilação, perdeu um braço, uma perna, ficou deformada, aquilo ali está altamente marcante, né? Essas perdas podem ser revisitadas, vira e mexe, alguma situação, você volta a elas. Muitas vezes é uma simples lembrança, às vezes ao ler um texto, assistir um filme, ouvir uma música, encontrar um amigo da época, ou podem ser totalmente esquecidas, ou aparentemente esquecidas. No processo do luto, é muito comum a pessoa sentir-se anestesiada, alienada, em estado de choque, inconsciente mesmo do processo da perda. Mas também acontece algumas situações, e eu já vivenciei com pessoas conhecidas, que no momento dessa perda, desse luto imediato, do choque da morte, ela se sentir num processo, uma profunda acalmia, ou uma profunda serenidade, que até pessoas que estavam próximas diziam assim, mas como é que essa pessoa pode estar tão calma numa situação dessa? É porque muitas vezes, nesse momento, há um aporte energético tão grande, ou o nível de maturidade dela é tão grande, ou o nível de preparação extrafísica prévia dela para aquilo foi tão grande, que no momento que acontece, para ela é algo pacífico. Nunca causa tanto esse clamor. Lembrando que no processo pré-cognitivo, muitos de nós somos avisados e participamos desse processo, dessa perda que vai acontecer em breve. Então, quando acontece, já não é mais tanta surpresa assim. Algumas pessoas se sentem também, como efeito, a questão de se sentir confusa, desorientada. Imagine só uma pessoa que nunca cuidou da vida, uma pessoa que nunca soube o que é trabalhar, do que é abrir uma conta em banco, de fazer compras. De repente, a pessoa que era o provedor disso tudo da soma, ela de repente ter que colocar o pé na rua. Mas também pode acontecer um outro efeito, que é sentir-se confortada, querida, acolhida pelas demais pessoas. Algumas pessoas também podem ter a sensação da perda ser de uma extrema violência pessoal, uma frustração, uma injustiça, um ceifamento, uma traição de vida. Aquela pessoa que se considerou o tempo todo muito boazinha, que fez tudo o que todo mundo queria, e que por que ela sofreu aquela perda? Em todo aquele sofrimento todo. Então ela se sente injustiçada por não perceber que o processo de perda, o processo da morte, está aí para todos nós. Ninguém está livre de vivenciar isso a qualquer instante da nossa vida. E tem uma outra situação também que é um tanto paralisante e preocupante, é quando, às vezes, uma doença, a perda é um processo de estigma familiar. Então, uma família que todas as pessoas, ao longo de diversas vidas, diversos familiares da mesma família, tiveram morte por suicídio. Então, eu conheço uma família que os homens, com uma certa idade, eles cometem suicídio. E isso no interior, na região da zona rural. Ou uma família que todas as mulheres têm a tendência a sofrer um tipo de câncer. Então, a pessoa já fica nesse estado de sobrealerta, e cabe a ela, no caso, tentar evitar que aquela situação aconteça.
Mas, de modo geral, o efeito do luto é buscar a aceitação. E que aceitação é essa? É encarar o fato de frente. Para alguns, elas passam por um processo também de negação, de não acreditam que aquilo está passando. Outros negam, é como se para ela é impossível aquilo estar vivenciando aquilo. Para outros, elas entram no processo de fuga, elas tentam fugir a todo custo. E para outros, entra no processo do ressentimento. E existe um ressentimento muito comum, que é o ressentimento por aquele que se foi. Então, muitas pessoas se queixam. Por que fulano me abandonou? Por que fulano adoeceu e me deixou aqui? Então, é algo muito sutil que acontece no processo do luto, que é estar ressentido com aquele que a fez sofrer, passar pelaquela dor. Aqui estou recebendo... tenho aqui uma pergunta e tenho aqui uma explicação. A Rocilena Cunha diz assim, está gostando muito, né, dos esclarecimentos que eu estou passando aqui. Mas tem uma pergunta aqui muito legal. Qual o efeito do luto, choro, sobre a consciência que já dessomou? E aí é algo muito sério. O primeiro passo, pessoal, é lembrar o seguinte. Se doeu, se o choro veio, tem que chorar. O que não pode é a pessoa ficar chorando ad infinito, ad eterno. Então, todos nós, ao sentirmos uma dor, dá uma topada. Você berra, você grita, você xinga e chora pelaquela pancada. Assim também é a perda, quando você perde alguém. Só que tem que sair, correr para a cura. Ao passo que não adianta ficar chorando a vida toda. Mas ela traz a pergunta, e o que acontece com quem está de fora e nos vê chorando? Aí vai depender muito do nosso vínculo com essas consciências. Então, muitas vezes, eu imagino, você gostaria que essa pessoa que se foi, visse você chorando, sofrendo? Já imaginou essa consciência na outra dimensão, tendo a noção clara que fez alguém sofrer, alguém ficar altamente angustiado? Que peso e que conexão mantém entre você e entre essa consciência e a outra que está chorando? Então, a melhor coisa a ser feita é o seguinte, é permitir que quem se foi, vá. E desejar que o melhor aconteça para aquela consciência e que é muito bom, nesse momento, em vez de ficar na dor pela perda, ser invadido por um sentimento de gratidão. Gratidão por ter conhecido aquela pessoa, por ter convivido com ela, por ter aprendido com ela, ou pelos legados que aquela consciência deixou, e deixá-la aí. E, ao mesmo tempo, se fixar o seguinte, peraí, o que é que eu posso fazer para melhorar, para dar a volta por cima? Porque a outra dimensão. E como a gente sabe que os vínculos não desaparecem, a qualquer momento, seja através de uma projeção, seja através quando chegar a hora da sua dessoma, vocês vão se reencontrar, ou não. Então, existem possibilidades sim ou não, mas há uma possibilidade. Então, o importante é dar essa tranquilidade, prestar essa assistência, essa outra consciência que se foi. O luto, ele gera alguns efeitos. Alguns efeitos que eu chamo de mediação de conflitos, e de muitas vezes são conflitos íntimos que acontecem dentro de você. Existe um conflito muito grande entre a razão e a emoção, entre o entender, buscar entender a perda, esse luto, e o sentir isso aí. Então tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de sentir a emoção. E ao mesmo tempo está tentando entender e está sentindo aquela dor, aquela angústia, e às vezes não aceita estar sentindo, passando por isso. Então, vai exigir da pessoa essa pacificação. O outro é a própria questão do apego e desapego. Algumas pessoas acham que pelo fato de alguém ter morrido e você procurar esquecer, retomar sua vida, é como se fosse uma traição para com aquele que se foi. Quantas pessoas não retomaram sua vida, não constituíram novamente família, não encontraram um novo parceiro, porque achavam que estavam traindo aquele que foi seu companheiro que dessomou? Então, essa visão do apego e desapego é algo muito sério que a gente precisa resolver dentro da gente. Que é justamente a questão de querer manter ou deixar ir. E muitas vezes, nessa busca de querer manter o outro perto de você, você acaba assediando quem se foi. E a própria mediação da questão do sentir o vazio, a falta, versus a completude.
Então, muitas vezes, o vazio que fica, o preenchimento disso, como fazer isso, pode vir à tona e vai exigir de você algumas soluções. Como pode, muitas vezes, você ter tido aquela perda e se achar pleno, completo, por ter a certeza de que você fez o melhor. E o seu trabalho de assistência, de cuidado com aquela pessoa foi o melhor que você poderia ter feito. E sente um alívio e até uma recompensa consigo mesmo por ter conseguido tratar e cuidar daquela outra pessoa. Então, esses efeitos do luto, ele passa por essas diversas fases, que, em linhas gerais, eu vou chamar o seguinte. A fase, volto a repetir esse quadro aqui, a fase do choque ou da perda, né? Essa fase aqui da perda, do rompimento, essa fase do choque e do entorpecimento, é muito comum nessa fase ficar o desejo e a busca da pessoa perdida. Existem alguns relatos de pessoas que começam a ter aquela esperança, na expectativa que alguém vai aparecer, aquela pessoa vai aparecer a qualquer momento, vai surgir a qualquer momento. Começa a ter a impressão que está vendo ela nos diversos ambientes. Tudo isso faz parte do processo do choque. Aí começa a fase de recuperação, que é a fase em que ela vai começar a reorganizar e se reestruturar frente à desorganização causada. Vai aprender a lidar melhor com o desespero que vem do choque. E, finalmente, ao grau, essa fase final de reorganização consciencial. Então, o processo da auto-organização psíquica evolutiva, ela é ponto-chave disso tudo. Caminhando para o nosso final de live, vamos falar agora sobre a questão do lidar com o luto. Lidar com o luto é a coisa mais simples que tem. Basicamente é viver o luto. Qualquer forma de reprimir, de esconder, de fugir, você está apenas retardando elaborar esse luto. Então o importante é você viver o luto, viver essa perda. Lamentar a perda e reconhecer a sua dor. Lamentar que perdeu, sim, perdi. E reconhecer que está sofrendo. Né? O luto não pode ser considerado doença a ser curada ou síndrome a ser tratada. Dependendo da maturidade do enlutado, dependendo do que, o quanto nós já aprofundamos, estudamos sobre o assunto, quanto já nos preparamos de alguma forma, isso vai ser mais fácil ou mais difícil. E vai depender do quê? Da nossa rede de vínculos e de apoio. Então, as melhores formas de você lidar com o luto é não se isolar, não ficar afastado. É procurar aquelas pessoas que possam verdadeiramente te ouvir. E aí serve um conselho, ou uma dica, uma orientação, para quem vai ouvir você, o enlutado. É deixá-lo falar. Nessa fase, qualquer forma de aconselhamento, de dar exemplos, de contar outras histórias, não adianta de nada. Nessa fase da escuta, é permitir que a pessoa possa colocar para fora e muitas vezes repetir a mesma história milhões de vezes, que é a forma que ela está utilizando para se recuperar e processar aquele luto. E, finalmente, encontrar alternativas. Então, a pessoa precisa tanto lidar na dimensão intrafísica, interna, quanto externa. E ficar atento ao processo tanto da intrafisicalidade, que a vida continua, ela tem que retomar a sua existência, quanto das repercussões disso a nível extrafísico. Muitas vezes, para alguns que perdem, é a oportunidade de se perceber, de começar a vivenciar a autoconscientização multidimensional. É começar a perceber, através dos fenômenos parapsíquicos, de que a vida continua a existir. E se abrir para isso. O luto é uma reação egocêntrica necessária ao indivíduo. Então, é um momento para você mesmo. Né? E a partir de cada perda, vamos aprendendo o que é realmente profundo e importante para nós. Então, na hora da perda, tudo aquilo que você até ao minuto atrás você achava que era importante, perde sentido. E você vai ter chance de perceber o que é realmente essencial para você. O legal, você sai da sua zona de conforto. Tudo que você tinha sob controle, tudo resolvido, desaparece. E você vai descobrir outros limites, outras possibilidades, outros horizontes que até então você não tinha. Lidar com o luto envolve o quê? Presença, escuta, acolhimento e, muito importante, paciência. Na vida de hoje, as pessoas ficam numa pressa muito grande de querer resolver, de voltar à vida normal. O luto, ele tem seu tempo próprio.
Então, é ter paciência com você mesmo e com as outras pessoas. Então, esses outros assuntos são melhor explorados, aprofundados, no viés do paradigma consciencial. Então, os conceitos que a gente vê de multidimensionalidade, multissomaticidade, multiexistencialidade, os 3 tipos de dessomas, os fenômenos projetivos e o mais sério, a autopesquisa que nós precisamos fazer, que essa vida é uma oportunidade muito grande para isso, é peça-chave de todo esse trabalho. Concluindo, não existe o fim do luto, mas sim o final de um processo de elaboração do luto. O luto não é algo ruim, na verdade ele é algo necessário. É uma etapa que precisamos encarar, compreender, vivenciar para continuarmos vivendo de forma equilibrada e saudável. O luto é compreender que no processo existencial das consciências se vivencia diuturnamente o trinômio vida, luto e morte. Então, se pudermos fazer esse fechamento, é o tempo todo. Vida, luto, lidando com essas perdas e morte. E se repetindo. Enfrentar o luto é enfrentar nossos medos, seja real ou imaginário, né? É enfrentar nossa tanatofobia, né? O medo de morrer, até de falar sobre o assunto. É enfrentar nossos limites, nosso parapsiquismo, nossa visão de mundo. E a dessoma, junto com o luto, gera uma crise de saber. Então, o que vai ser de mim após essa perda? Como é que eu vou reconstruir meu mundo? Onde será que fulano está? Para onde foi? Como é que eu vou contactá-lo? Por que isso aconteceu? Então, surge uma série de questões que a gente vai lidando aos poucos. Bom, pessoal, em linhas gerais, eu apresentei nesses poucos minutos um panorama do processo do luto. Nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu, no mês de novembro, na primeira semana de novembro, a Semana da Dessoma, com uma série de atividades. Vocês podem visitar o site da Ectolab, que lá tem toda a programação, né? Vamos ter dinâmica interassistencial de paracirurgia sobre o tema, dia 1º de novembro, círculo mental somático, palestras públicas, oficinas, calepino conscienciológico, uma série de atividades ligadas a isso. Vocês podem acessar o Colégio Invisível da Dessomatologia através do Facebook. Basta colocar Colégio Invisível da Dessomatologia que você chega lá. E o Colégio Invisível tem uma frase muito legal. Repense a morte. Você vai sair vivo dela. E uma outra frase que a gente acha muito legal, que é compreendendo a dessoma, desmistificando a morte. Então, são questões que a gente lida aí. Quanto ao Instituto Nacional de Projeciologia e Conscienciologia, nós realizamos palestras públicas em todo o país, em diversas unidades. Então, para você acessar, saber na sua localidade onde tem atividade, basta entrar no site www.iipc.org. Também pode acessar o nosso Facebook, IIPC Sede. Lá você tem informações sobre as atividades que estão ocorrendo. Gratuitamente, nós temos palestras públicas, em que nós apresentamos o paradigma consciencial e algum tema correlato. Existe outra atividade, que em algumas unidades também já acontece, que é o Laboratório de Técnicas Energéticas Positivas, Energolab, que é um laboratório também gratuito, em que você tem chance de perceber e lidar com as energias de vida e sentir o processo, a realidade energética que está ao nosso redor, e que tem tudo a ver com esse processo de luto, até nos ajuda na recuperação do luto. Vamos ter agora no dia 27/10, 27 de outubro próximo, começando o curso à distância de Projeciologia, o CEPAD, um curso de Projeciologia à distância. O acesso, a inscrição nele é através do próprio site do ipc.org, e vocês procuram lá curso online, então você ter acesso à informação sem precisar sair de casa. Temos temos um programa de rádio chamado Papo Evolutivo, toda terça-feira, das 13 às 14 horas. Esse Papo Evolutivo, a gente aborda temas do cotidiano, numa visão conscienciológica. Podem acessar o Facebook e 19 de outubro, com o professor Gabriel Aguiar. Nessa oportunidade, ele vai estar falando sobre priorização. O que é priorização? Aproveitamento evolutivo do tempo. Então, esse será o tema. Priorização, aproveitamento evolutivo do tempo, com o professor Gabriel Aguiar, no próximo dia 19/10. E, por fim, volto a indicar a vocês o livro Dessoma. Esse livro ele vai dar esse panorama maior, aprofunda, e isso deixo com vocês o convite para aprofundar e se aproximar do Colégio Invisível para estudar melhor esse tema. Também aproveito para indicar 2 livros já publicados nossos. Sem Medo da Morte, da Vera Hoffman,
e Projeções Existenciais, da Marilza de Andrade. São livros também que abordam, trazem relatos, fenômenos e ajudam a gente a pensar melhor esse assunto. Muito obrigado a todos pelas contribuições, pela atenção de vocês e até um próximo encontro.